Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber o Rogério Salume, fundador da Wine, o maior e-commerce de vinhos da América Latina e o maior clube de vinhos do mundo. Ele já confirma essas informações. Hoje o papo é muito bom e com quem entende de fato de vendas, inovação e liderança. Rogério, é um grande prazer ter aqui você com a gente na Turbo. Obrigado pelo tempo, pelo espaço. E pra gente começar, a pergunta é sempre a mesma aqui no podcast. Quem que é o Rogério Salume no mercado? Em 30 segundos, obviamente pode estender um pouco aí. Boa, prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu não tenho dúvida que será uma grande experiência. Quem é Rogério em 30 segundos? Um baiano, um brasileiro, posso dizer um capixaba, sonhador e realizador. Então, uma pessoa que gosta muito de inovar, de empreender e de ajudar também as pessoas que estão nessa jornada, né? Uma jornada que eu já venho passando há 25 anos. Então, acho que tá na hora de ajudar um pouquinho também as pessoas. Incrível. E, cara, assim como vários empresários de sucesso, você começou como vendedor. E o que ter a veia, de fato, correndo, né? A venda correndo na veia do sangue foi importante para você e você acredita ser importante para o sucesso dos negócios. Por que eu falo isso? Sempre quando a gente vê um fundo ou alguém indo avaliar uma empresa, muito se procura um CEO com esse perfil de vendedor, né? O cara que realmente tem isso na veia correndo pelo sangue. O quanto isso te ajudou e quanto que você acha que isso é importante para o sucesso dos negócios? Cara, olha só, não existe negócio sem vendas. Então, essa é a premissa básica para qualquer tipo de negócio, independente de ser serviço, produto, né? Ele vai precisar ser vendido. Eu costumo dizer que uma das primeiras ações que você faz todos os dias quando acorda é uma venda. Porque você tem que vender para você mesmo, né? Como é que você está, como é que vai ser aquele dia, você tem que vender a sua motivação, você tem que vender a sua imagem. Então, a venda faz parte do nosso dia a dia desde que o mundo é mundo. E o negócio sem vendas não gera riqueza, não gera resultado, não gera faturamento. Né? Obviamente que tem uma infinidade de coisas orbitando o universo da venda. Mas não existe nada em uma empresa que seja mais importante do que o fato de você vender, faturar, emitir nota fiscal. Sem emitir nota fiscal não tem como pagar as boletas, né? Não tem como ter empresa, né? Porque as pessoas, eu já cansei de conversar com o empreendedor, com o empresário, né? Projetos e projetos. Como é que é? Não, minha empresa vale isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, quantas notas você já imprimiu? Já emitiu? Não, nenhuma. Tudo bem, vamos emitir uma de R$10, de R$5. O negócio precisa faturar para você, no mínimo, entender o que é o faturar. Não estou falando nem para poder validar a tese, mas para faturar, cara. Então, como que você vai ter um negócio se você não vender? Né? Eu sou o vendedor, corre nas minhas veias a venda. Né? A gente, obviamente, tem ferramentas para que essa venda seja melhor, mais eficiente, com uma performance mais interessante, com maior margem de lucro ou com menos margem de lucro naquele momento que é necessário. Então, tem todo um arcabouço aí de ferramentas em volta da venda, mas definitivamente nada mais importante. Incrível ver também como o mundo mudou. De antigamente era só isso mesmo. O cara que era dono de negócio era barriga no balcão, mão de graxa, emitindo nota. E hoje existe muito aquela questão do mundo das ideias, do modelo de negócio. Às vezes o cara esquece do mais simples, que é, meu irmão, vender, atender o cliente, prestar um bom serviço. O quão esses princípios são importantes, assim, voltar para o básico mesmo. O que você acha disso? Eu digo que fazer o feijão com arroz, né? Uma empresa, um negócio, um projeto, ele hoje está sendo... Vou reformular, tipo assim, o empreendedor e o empresário está sendo mega bombardeado por várias informações, por conteúdo, por proposta, por verdades, né, por certezas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente está vivendo na era, já passou, né? Hoje a gente está vivendo na era da inteligência artificial. Então, não precisa falar, né? A gente não precisa perder tempo da importância que é a inteligência artificial, da importância que ela vai fazer com que a gente tenha mais eficiência, mais conhecimento, mais informação, para que isso tudo nos leve a um lugar melhor, seja ele em vendas, em processo, em gestão, né, em cultura. Isso não se discute, ela está aí. Mas será de verdade que todo mundo hoje precisa ter inteligência artificial no seu negócio, precisa entender a fundo a inteligência artificial, precisa usar a inteligência artificial? Não. No meu ponto de vista, não. Você precisa primeiro fazer o básico, bem feito, o feijão com arroz, e aí ir subindo cada degrau desse e implementando essas ferramentas, essas tecnologias que vão te ajudar. Porque o que eu mais vejo diariamente é as pessoas quererem, por exemplo, terem um pack de
produtos e serviços tecnológicos com inteligência artificial, mas o cara não dá bom dia para os seus colaboradores. O cara não divide de forma transparente os resultados, sabe, as informações, não treina, não é uma liderança que inspira e está falando em tecnologia e inteligência artificial. Cara, desculpa, não vai dar certo. Castelo de areia, né? É rápido, sabe? É aquele tiro curto. E a gente tem que entender que negócios são feitos para durar. Pode ser até que não seja na sua mão, mas se o negócio não for feito para durar e que passe de mão em mão ou que fique na sua, não faz sentido. Porque ele tem que viver, ele tem que ter uma vida longa para poder gerar realmente essa riqueza que vai impactar todo esse elo que está aí no caminho. E às vezes a melhor sinalização que você fez certo é ele não terminar na sua mão, né? Pode ser e pode não ser, porque assim, você pode entender que você criou um negócio, eu tenho um negócio que é num termo comumente usado aí, uma vaca leiteira. É um negócio que tem uma boa rentabilidade, que está estável, que você está evoluindo e está atento a inovações, que você não está deixando o negócio ficar ultrapassado, mas é que ele tem ali uma base sólida de geração, né, de riqueza e de resultados importante. Então, você pode definir como sendo realmente uma empresa que vai ser da família, uma empresa que vai ser das próximas gerações, como a gente vê hoje. Os jovens, eu acho que eu sou jovem ainda, eu tenho 52 anos, mas os jovens mais jovens parece que já vem com um chip de quero fazer, quero crescer, quero vender. Você divide por 2 a sua idade e a minha. Né? Quero fazer, quero crescer, quero vender, porque o sucesso é vender. Não. Sucesso não é vender. Vender é uma coisa legal, né? Se for até uma boa venda, se for num bom momento, se for interessante. Agora, muitas vezes, uma venda, meu irmão, é um sinônimo de fracasso. Porque você vai vender porque você está atolado em dívida, porque você não está conseguindo tocar o seu negócio, está implodindo, então você vai vender por nada. Vai entregar. Ninguém conta esse outro lado. Só conta, vou vender. Não. Pode ser que você não queira vender. Eu, por exemplo, tenho o desejo ainda de ter um negócio que eu não vá pensar em vender, que eu vá perpetuar, que eu vá deixar para as próximas gerações. Mas pode ser que em determinado momento alguém vem e fala, cara, mas eu quero seu negócio. Não, mas não estou vendendo. Mas não estou perguntando se está vendendo. Eu quero. Então, se você quer, então, beleza. Né? Quando não tem preço, aí a coisa muda de figura. Incrível. E, cara, nesse ponto que você estava comentando, vem a próxima pergunta, né? Você sempre enfatizou a importância de gostar de gente, gostar de pessoas para formar negócio, para fazer empresa. O que essa filosofia influenciou na cultura da Wine e olhando para próximos negócios que você vai vir a ter? O quão é importante, de fato, gostar de gente para ter empresa? É uma boa pergunta. Eu acho que esse é o pilar básico, né, da construção de um negócio de sucesso. Então, quando a gente fala de um negócio, produto ou serviço de sucesso, a gente falou que a venda é importante. Claro, sem a venda não tem um negócio. Mas, para que essa venda aconteça, para que o negócio cresça, você precisa de pessoas. E as pessoas, no final do dia, são uma diferença, né, incalculável que uma empresa tem. Eu digo que até assim, quando você vai fazer um valuation hoje de uma companhia, os ativos, pessoas que estão ali junto com a sua cultura, junto com aquilo que você tem de gente capacitada para levar a sua empresa para um outro nível, faz total diferença e gera um valor incrível. Então, eu não acredito também em negócio... Eu sozinho fazendo negócio. Tem que ter gente, tem que ter time. E as pessoas, elas têm que estar alinhadas com o seu propósito, elas têm que estar alinhadas com uma cultura muito forte, elas têm que estar alinhadas com os conceitos, né, que sustentam a sua companhia, a sua empresa. E elas têm que estar, no final do dia, se sentindo parte e torcendo pelo sucesso. Elas não podem remar contra. Isso é muito fácil de falar, mas extremamente difícil de fazer. Extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque requer uma dedicação enorme, eu diria assim, acima de 60% do tempo do líder cuidando das pessoas, para que isso, de alguma forma, vire realidade. Então, eu sou um defensor nato, né, de que negócio é feito de pessoas alinhadas, de uma cultura forte, sabe, de gente torcendo, de gente com espírito real, vibrando, né? Real de dono, com lideranças inspiradoras, com lideranças que fazem, não só mandam, mas que fazem, que estão ali do lado. Então, isso fez diferença na minha vida toda. Eu não tenho outra escola. Os 2 negócios que eu fiz e os 2 negócios que eu vendi, muito bem vendidos,
foram baseados em gente que entenderam o propósito e que juntos fizemos grandes vendas, sabe, diárias, semanais, e que fizeram faturamentos da casa de bilhão. Gente boa, trabalhando junto, faz a firma grande. Sem dúvida. Sem dúvida. Boa. Agora, assim, é importantíssimo esclarecer que é o seguinte: isso não quer dizer que nós temos que ter uma empresa jardim de infância ou de uma empresa com parque de diversões. Isso não tem nada a ver. A gente está falando aqui de gente, de cultura, de gente feliz, sabe? De gente não alinhada. É piscina de bolinha e cachorro. Não, cara, não existe isso, até porque eu já coloquei e tirei. Eu já coloquei 2 vezes, né, em 2 escritórios diferentes, e já tirei, porque não faz sentido. Eu já tive a oportunidade de visitar essas grandes big techs no mundo e vi que no final do dia isso também não faz sentido. Não faz. Você via lá as coisas, quem usa é quem vai visitar. Porque quem está trabalhando mesmo está trabalhando. O cara está ali envolvido no projeto, quer entregar, sabe? Quer fazer a coisa certa, quer ter excelência, ou seja, entregar mais do que foi pedido. Então essas coisas, sim, pertencer, ser reconhecido, não só em grana, mas ser reconhecido como uma pessoa que faz a diferença, tem que separar o que as pessoas acham que uma empresa assim é um parque de diversões. Não é. Empresa assim, como a gente está falando, tem cobrança, tem meta, tem pressão, né? Tem noites sem dormir, tem trabalho sábado, domingo. Essa é a regra do jogo. É a vida. Né? É a regra do jogo. Agora, isso tudo feito de forma diferente. Porque ter pressão é normal, né? Final de semana, varar à noite, trabalhos e trabalhos, isso tudo é normal. Mas se você está num ambiente sadio, cara, vai fácil. Agora, é impossível fazer tudo isso num ambiente tóxico, num ambiente onde você não tem uma referência, num ambiente onde você não tem um clima legal, onde você não tem nenhum ambiente, a luz está queimada, a cadeira está torta, está tremendo. Não vai. São detalhes que fazem realmente toda a diferença. Total diferença no negócio. Agora, falando de coisa ruim, que na verdade eu vejo como boa, porque o Rodrigo, meu sócio, fala muito disso, que a gente aprende com os danos e não com os anos. Quais foram os 3 principais erros ou os maiores erros que você cometeu enquanto estava na Wine? Achar que eu sabia tudo foi o primeiro. Esse foi... achar que eu sabia... Porque, olha assim, a gente começou a empreender na internet em 2003. Época do fax, eu não sei, você tinha quantos anos? 4. Então, quando você tinha 4 anos, eu já vendia vinho pela internet. Animal. Então, você imagina. E aí, pouquíssimas pessoas no mundo faziam isso. Você tinha, obviamente, os Estados Unidos estavam muito na frente, você tinha pouca gente na Europa, no Brasil, eu lembro, eram 17 e-commerce. Então, o ego vai lá em cima e você acha que você sabe tudo. Esse foi o primeiro erro. Né? Você toma logo uma de direita, uma de esquerda, uma na boca do estômago e entende que não é bem assim. Então, essa é a coisa. A segunda foi não dividir informação de resultado da empresa. Então, quando eu percebi que isso era um fator crítico e quando as pessoas estavam informadas do que estava acontecendo, mudava o jogo, mudava a percepção, isso realmente fez total diferença. Né? E eu acho que o terceiro erro que eu também cometi e aprendi foi em nível de governança, né? Achar que determinadas informações não deveriam subir para conselheiros, para sócios, isso bem no começo. E não é assim. Você tem que realmente fazer as coisas. Isso na relação executivo-conselho. Executivo-conselho. Hoje é muito simples. A gente está falando isso aqui, é muito simples para você, é muito simples para a galera. Mas se você falar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, a gente nem falava de governança corporativa. Essa frase nem tinha. Então não tinha nem iPhone. Vamos começar. Né? Não tinha iPhone, não tinha Google, não tinha nada disso. Então a gente está falando de uma época que governança não existia. Então era aquele negócio bem mais pesadão. Conselho aqui, então... Não, passa não, vamos fazer assim. Depois, hoje em dia, isso está claro que não ajuda, só atrapalha. Você tem que ser o máximo transparente possível, tem que dividir realmente essas decisões, você tem que dividir as opiniões. Isso faz a diferença para melhor. Né? Então, foram erros que eu cometi, que algum deles era por incompetência, ignorância e a época. Né? Era uma outra época. Então, os meus negócios de hoje já nasceram com essa cabeça totalmente diferente. Então, não tem mais isso. Total. E a gente aprende errando, não claro, tem? A gente aprende errando, mas a gente aprende mais acertando. Gostei dessa.
Cara, quando a gente fala de análise de empresas, valuation, análise fundamentalista, muito se fala no moat, que são as vantagens competitivas. Na sua visão, quais eram as vantagens competitivas da Wine? A vantagem competitiva da Wine era a sua cultura, cara. A cultura da Wine fez a empresa ser o que ela é hoje. A cultura da Wine. Porque vender vinho, qualquer um pode vender. Entregar vinho, a gente tinha um diferencial e é um dos pilares estratégicos da companhia, a logística, esse olhar profundo da logística é estratégico. Mas você também podia entregar. A Ambev entrega. Agora, a cultura, cara, isso foi o que transformou a empresa de um negócio do nada para um negócio bilionário. Foi a cultura. Sem sombra de dúvida. Se eu tivesse de fazer tudo de novo e só poder escolher uma coisa, eu pegaria a cultura que a gente criou e faria ela de novo. E assim, pro pessoal que tá assistindo a gente, como é que eu tangibilizo cultura? O que você via no dia a dia e fala, isso é a cultura da Wine? Então, a cultura da Wine. Respeito às pessoas, ou seja, a gente sempre deu a liberdade para as pessoas executarem, falarem, trazerem as suas opiniões, porque a gente estava... Cara, a gente crescia mais de 100% ao ano. A gente não tinha condições de ter um entendimento do que estava acontecendo. Então, a gente precisava confiar nas pessoas. Então, tangibilizando respeitar, ouvir e dar espaço para as pessoas, é uma. Segundo, dividir com elas a comunicação de forma fluida, fazer uma comunicação de forma fluida com os nossos colaboradores ainianos, né? Que é o quê? É desde você ter um DRE transparente, todo mundo sabendo o que está acontecendo na empresa, até, por exemplo, o dia que a gente recebeu uma oferta em 2012 para vender um pedaço da empresa, que a gente assinou um NDA, eu reuni todo mundo, que eram 18 pessoas, falei, galera, tá aqui, ó, tá assinado, eu sempre falei para vocês que esse dia chegar, tá aqui. Assinamos o NDA com a empresa tal, não pode sair dessa mesa. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, não saiu da mesa. Incrível. Então, isso é a confiança, né? A gente transformou esse time num time de torcedores. E você deve se lembrar muito bem das camisas pretas da Wine. Era um sonho a pessoa trabalhar na Wine e usar uma camisa preta escrito Wine e andar na rua. Tipo o que a CIMED faz hoje. A gente fazia isso lá em 2007, 2008. Então a pessoa era contratada e cadê minha camisa? Porque ela chegar em casa, chegar no bairro com a camisa da Wine, era assim, estou trabalhando na empresa mais foda, mais bacana, mais moderna do Espírito Santo, do Brasil. Pô, estou trabalhando na Wine. Era um diferencial. Era incrível isso. Isso é cultura. A cultura atrai talentos. E muitos desses talentos estão não só lá hoje, como saíram para criar empresas e estão em grandes grupos aí. Outra cultura que eu posso tangibilizar para você, momentos de crise, que a gente teve vários. Momentos de crise. Todo mundo, sem exceção, virava à noite, trabalhava, fazia entrega, empacotava, sem você pedir. Por quê? Porque eles faziam parte. Estava todo mundo ali realmente dedicado a atender, a entregar um serviço, fazer com que o produto chegasse de forma diferente. Então, são várias coisas aí que eu poderia estar aqui descrevendo para você, tangibilizando a cultura. Incrível. E é isso. 3G é isso, Goldman Sachs é isso, G4 é isso e Turbo eu espero que seja isso também, porque é o que move ponteiro. É o que move, é o alfa do mercado que a galera procura, é um time bom, engajado e vivendo a empresa. É isso. Porque quem vai fazer o negócio crescer é o time, cara. Você vai fazer a Turbo crescer sozinha? Não. Não vamos. Mas o time vai. O time vai. Cara, agora falando não só de Wine, mas da sua vida como um todo. A gente sabe que para empreender e ganhar dinheiro é necessário tomar risco. Quais foram os maiores riscos que você já tomou na vida? Bom, os maiores riscos, tirando os financeiros, que foi alavancar... Mas né? é isso, é por aí que eu tava perguntando, mas pode falar de forma holística. Cara, eu acho que assim, essa palavra risco é o que diferencia quem empreende para quem engana que está empreendendo. Porque empreendedor toma risco. E aí, quando você passa essa linha, e se você fizer uma pesquisa, vai numa sala, bota 10 pessoas, fala, galera, olha só, temos aqui um projeto tal, a gente precisa, quem está motivado? Todo mundo está motivado, tá, beleza. Bom, quem está a fim de trabalhar muito, se virar, dar o sangue, beleza. Então, olha só,
Quem tem carro aqui, quem tem apartamento, a gente precisa todo mundo vender isso aqui, botar o dinheiro, porque o negócio vai dar certo. 9,9 pessoas de cada 10 vão sair. Porque aí você passa uma linha que é o risco. As pessoas não querem, têm medo de correr o risco. E tudo bem. Porque não é todo mundo que vive de forma tranquila com o risco. E o risco não é só você tomar uma dívida, vender o bem. O risco é você realmente apostar, é all-in, é você dedicar uma vida, é você, por exemplo, durante 3 anos só ver a sua filha que acabou de nascer aos domingos, porque você está viajando, você está só vê domingo, e aí muitas vezes você pula um ou outro. Isso é você tomar um risco, porque é um risco emocional, né? Risco é você, neste período, deixar de cuidar da sua saúde, porque a conta vem, como veio para mim, a conta vem, né? Então você tem que de alguma forma equilibrar. Não estou falando que todo mundo que vai empreender, que vai estar naquela loucura, vai ter tempo. Você tem que ter um período que você não tem tempo, tudo bem, mas você tem que cuidar da sua saúde, porque ela cobra lá na frente. Isso aí eu aprendi. E cobra com juros, multa, correção monetária. Todo tipo de juros que você pode imaginar. Eu aprendi com 5 pontos de safena, cara. Então, ela vem. Obviamente que não é só isso. Você tem o fator genético, mas isso potencializa o estresse, a loucura. Foram 15 anos como CEO de empresa, foram 2 empresas criando e sendo vendidas, todas elas crescendo mais de 100% ao mês, todas elas com impacto nacional, a Wine até mundial. Então, você tem que ter esse equilíbrio. É difícil para quem está ali no dia a dia, né, falar. Mas hoje em dia, com a vivência, o que eu te falei no início, eu gosto de passar para a galera. Galera, olha só, é massa trabalhar 48 horas direto, tomando, né, seu Red Bull, que a galera fica tomando vinho, é massa. Mas tem que ser um período muito curto, você tem que cuidar da saúde, porque senão não vai dar. Quando você fala de período curto, qual que é o máximo assim, que você enxerga? Então, esse número não tem. Eu sei que não existe, mas um conselho, cara, porque tem a garotada assistindo a gente. Tá, você vai passar assim, sei lá, 3, 4, 5 meses na loucura, ok. Mas aí dá uma equilibrada. Porque assim, se você ficar eternamente na loucura, tem alguma coisa errada. Primeiro, você está sem time, você é centralizador, você é egoísta, você não confia em ninguém. Por isso que você está na loucura o tempo todo. Porque você, bicho, bota alguém do seu lado, divide esse fardo, começa a botar a gente para fazer parte, dá um pedacinho daquilo que você está criando para alguém. Não vou dar. Dá, cara. É melhor você ter um percentual de um negócio que vai realmente valer do que ter 100% de algo que não vai chegar lá. Vamos começar a pensar de forma diferente. Então, acho que assim, se o cara vai 3, 6 meses ali, tudo bem. Mas não pode ser longo prazo. Não pode virar status quo, senão é problema. Não pode, senão vai dar problema. Perfeito. E, cara, olhando para aquisição, você falou, empresa crescendo 100% ao ano, todo mundo conhece a história, mas olhando de dentro, assim, quais foram as estratégias, os canais? Como é que você adquiriu os clientes da Wine? Quais foram as estratégias que você usou? A primeira estratégia, eu acho que foi quando a gente definiu que o nosso negócio era democratizar o consumo de vinho no Brasil. A gente entendeu que para democratizar o consumo de vinho no Brasil, a gente precisava espelhar o nosso negócio em algo que fosse que já tivesse sido feito na prática. E a única coisa que a gente viu que tinha sido feito na prática do segmento de bebida foi a cerveja. Então, como é que a cerveja era vendida? A gente estudou muito o case da Ambev. A cerveja era vendida como? Você não precisa falar nada para vender a cerveja. Você só levanta um dedo e o garçom vai entender o que você quer, ele vai trazer. Você não precisa falar para consumir. Você não precisa falar nada. Se você está no bar, levantar a mão assim com um dedinho para cima, o cara vai olhar, vai lá, vai servir a cerveja. Acabou. Zerou. E aí o mundo do vinho naquela época, você tomar, e ainda hoje tem isso, você precisa escolher o vinho, você precisa harmonizar, você precisa da taça, você precisa do abridor, do corta-gotas, do decanter, do cheirar a rolha. É uma infernidade de coisas. E a gente descobriu, cara, desse jeito a gente não consegue escalar, não consegue fazer com que as pessoas acessem. Quando eu comecei o negócio de vinho, a gente tinha um consumo no Brasil de menos de uma garrafa per capita por maior de 18 anos no Brasil, por ano. Hoje nós estamos quase em 3 litros. É um crescimento grande, mas é muito pouco ainda pelo potencial. Porque são as 4 vezes, sei lá. Mas cresceu, né? E isso, sem dúvida, a Wine teve um papel fundamental. Por quê? Porque a sua tese era democratizar o consumo do vinho. Era levar o vinho para todo mundo de forma descontraída. Como é que foi feito isso? A gente aí sim criou uma estratégia de comunicação para poder falar para as pessoas exatamente o simples. Cara, você quer tomar o vinho? Quero. Mas não quero porque eu não conheço. Você não precisa conhecer. Você precisa abrir uma garrafa e tomar.
Pá, mas disse que, poxa, eu não posso tomar vinho doce. Quem disse? Você gosta de vinho doce? Toma vinho doce. Não, mas eu não posso tomar vinho branco com churrasco. Quem disse? Toma o vinho branco gelado com churrasco. Toma o vinho tinto com sushi. Seja feliz, meu amigo. Mete o vinho na geladeira e deixa gelar e abre. Não tem taça, bota um canudinho. Toma na garrafa. A gente começou a comunicar com as pessoas de forma descontraída. Que não precisava ser chique, não precisava ser uma coisa de outro mundo. E tinha comunicação para aquelas pessoas que os vinhos mais caros e que a gente sabe que esse é um segmento onde as pessoas realmente querem manter um pouco do status quo do mundo do vinho, e que é legal também, a gente falava, mas naquele momento o objetivo era democratizar. Então a gente começou, cara, a comunicar de forma extremamente descontraída, extremamente leve. Então, no longo prazo, eu sempre tive a disciplina de entrar nos caminhões e nos carros de entrega para entregar. Se eu viajava para Uberlândia, em Minas Gerais, para fazer uma palestra ou uma reunião, e lá tinha um caminhão ou um carro terceirizado fazendo entrega, eu ficava um dia a mais para no outro dia sair no carro e entregar. Então eu comecei a ver no Brasil aonde que a gente estava entregando. Aqui em Vitória saiu nos nossos caminhões e lá fora nos carros terceirizados, onde estava entregando. Então, assim, aquilo foi o que mais impactou. Porque eu fui desde mansões, condomínios incríveis, para dentro das comunidades entregar. E chegar lá, ninguém tá fazendo churrasco com a wine box em cima da mesa, tomando vinho. Isso aí foi, assim, para mim, a concretização do democratizar o consumo do vinho de forma diferente. Então, isso aí fez um diferencial. E assim a gente começou a atrair clientes. Por quê? Porque as pessoas começaram a não ter medo de tomar vinho. E começaram a falar, meu irmão, é aqui que eu vou mesmo. E aí a comunidade foi crescendo, as pessoas foram engajando, a gente entendeu que as pessoas gostavam porque a recorrência e a recompra era muito alta. Aí a gente fez o nosso grande programa de Member Get Member, que era uma pessoa indicando a outra. E nesse de um indicar a outra, nasceu o clube. E aí, quando o clube nasceu, as coisas começaram a mudar, mas o case de duplicar a base de clientes foi Member Get Member, cara. Que veio depois dessa comunicação. Só não continua muito, que a próxima pergunta é exatamente isso. Qual que foi a estratégia, a campanha mais porrada que vocês já fizeram na história? Cara, campanha de venda ou campanha de captação? Duas. Campanha de captação foi Member Get Member. Nada superou. Porque, assim, a gente, de verdade, criou uma comunidade. A gente resolveu um problema para quem gostava de vinho e para quem tinha medo de tomar vinho, mas queria tomar vinho. Então, a gente criou uma comunidade. Quando a gente criou a comunidade, a gente transformou essa comunidade em torcedores, que é a minha grande tese, né? Transformar clientes, colaboradores em torcedores. Quando a gente transformou eles em torcedores, a gente falou, cara, você gosta mesmo da gente? Então, indica a gente. Indica. Se o nosso CPA lá estava 110, a gente deu 50 pro cara. A gente caiu mais da metade do nosso custo de aquisição e deitou e rolou. Porque aí, se a gente estava com 30 mil clientes naquela época, a gente foi para 60, a gente foi para 70, a gente foi para 80 mil. Isso foi incrível. Em um ano? Em um ano, cara. Os números eram assim, muito rápidos. E aí, cases de produto, teria vários, mas um case que realmente mudou o ponteiro foi o do Toro Louco, que foi um vinho que a gente degustou na Espanha, um vinho de, sei lá, chegava no Brasil, esse vinho a gente vendia ele a R$25. Isso. Tá? Era um vinho muito barato. €1 lá fora. Na época não, porque estava 2. Era um vinho que lá pra gente importar custava R$12. Né? A gente importava, custo, tributo e tal, a gente vendia 25. E aí, quando a gente gostou, só que a gente comprou um container. Falando, um vinho bacana, vamos comprar, porque é um vinho pra gente falar pra galera. Um vinho bom, justo, por um preço legal. Quando a gente estava com um container no mar, literalmente dentro do navio, no mar, esse vinho ele foi eleito como um dos 3 melhores vinhos do mundo. De 20 a R$100. Saiu as revistas mundiais, ninguém entendeu nada. A gente pegou aquilo ali, eu acho que a grande sacada foi a velocidade. E aí, de novo, a cultura, porque na hora que a gente sentou na mesa, falou, galera, o que está acontecendo? Todo mundo entendeu que aquilo era uma super oportunidade e a gente criou uma campanha na hora, de um dia para o outro, né? Tô louco, o melhor vinho do mundo
por R$25, exclusivo na Wine. A gente falou, cara, não vamos esperar esse vinho chegar não, vamos fazer uma pré-venda. Vendeu o container todo no mar. A gente vendeu o container todo em 2h30. A gente vendeu um container. A gente falou, não, tem alguma coisa boa aqui. Ligamos na hora pro cara. Você tem mais... Cara, separa mais 2. Aí o cara separou mais 2 e falou, não, mas eu preciso de um advance, preciso de que você me adiante alguma coisa. Aí veio um risco. A gente alavancou, adiantou e botamos para vender. Vendeu os 2 containers também antes de embarcar. Resumo da obra, a gente vendeu quase 12, 11 containers e pouco. 12 containers, cara, antes dos navios chegarem no Brasil. Chegou no Brasil, a gente ficou um mês só pegando, tirando, botando, embalando, entregando, botando. E foi uma loucura. Que ano foi isso? Cara, isso foi 2012. 11 para 12. Foi uma loucura. Então, isso mostrou várias coisas, né? Foi assim, uma MBA que a gente fez aí, que é velocidade, estar atento do que está acontecendo, entender que o cavalo passa, né? E se você tem que aproveitar. O cavalo selado só passa uma vez. Tem que aproveitar e você tem que seguir. Uma outra coisa que a gente entendeu que eu acho que é muito bacana, a gente não se aproveitou, porque seria tranquilo, tá? Se a gente pegasse naquela hora e o container estava no mar ainda, a gente fala, cara, olha só, não é 25 não, vamos vender por 70. E vamos ganhar muito dinheiro. Só que a gente tinha muito claro o nosso plano de negócio. A gente não estava no curto prazo. Nosso jogo nunca foi de curto prazo. A gente sabia que a pessoa só deixa de tomar vinho, cara, se ela passa dessa vida para outra, ou ficou doente, ou mudou de religião. Fora isso, não vai deixar de tomar vinho. Então, assim, a probabilidade existe, mas é pouca. A gente segue com ela na estatística aí de 7 para 3, com 7, e vamos nessa. Então, o jogo era de longo prazo. E a gente já entendia que quem toma vinho, né, toma sempre. Então, existe uma relação praticamente eterna com esse cliente. Se a gente for uma empresa atenta a essa relação, com um serviço legal, um relacionamento diferenciado. Então, a gente, para que a gente vai fazer isso? Botar 70. Vamos manter 25 e vamos tentar fazer o quê? Espalhar o máximo possível, fazer com que mais pessoas experimentem isso aqui e entendam que o nosso propósito de democratizar o consumo do vinho é, de fato, verdadeiro. E sempre foi. Tanto é que a gente fez isso. Não aumentamos o preço. Todos os 11 containers foram vendidos a R$25. E a gente, além de gerar a oportunidade das pessoas conhecerem, a gente pegou isso aqui e falou, essa é a nossa tese, essa é a nossa mensagem. E a gente falou, a gente poderia vender, porque muitas, né, naquela época, muita revista, muito jornal, o que aconteceu, a gente poderia vender. Por que vocês não venderam? Porque a nossa missão não é essa. Né? O nosso jogo não é corrida de 100 metros, a gente está aqui para... Maratona. Ultramaratona, a gente está aqui para... Eu falo muito essa frase. Seguir mesmo. Tanto é que está até hoje. E o negócio nem começou ainda. Se você falar de 3 litros per capita. E a gente pode chegar em 2030 a 5, 6 litros per capita. Dobra o mercado, né? No Brasil não tem nem vinho para atender. Vai ter que mudar muita coisa aqui. A gente vai ter que importar muito, muito mais vinho. Então, para você ter uma ideia, ano passado... Eu tô ajudando bem nessa média. Ano retrasado, 2023, a Wine vendeu 32 milhões de garrafas de vinho, cara. Então, assim... Você tem noção de market share? Essas 32 milhões de garrafas, quanto? A Wine, cara, acho que assim... Ela deve ter no seu... No Grupo Wine, o Grupo Wine hoje tem em torno de 15% a 18% do mercado de vinho no Brasil. É muito relevante. É muito relevante, cara. É muito relevante. De cada 100 garrafas de vinho importada no Brasil, 20 são importadas pelo grupo. Incrível. E aqui você falou de uma história muito bonita. E qual campanha, ou qual estratégia, ou qual tomada de decisão deu tudo errado, cara? Olha, já deu... Quando a gente começou o clube, por exemplo, a gente começou o clube acreditando que tudo ia dar certo. O clube foi crescendo. O primeiro clube, que foi em 2012, março de 2012, ele aconteceu com 1.368 sócios, porque a gente comprou só para 1.500, que a gente estava testando, era um MVP. Então a gente controlou, né? A gente deixou um pouquinho lá para que se tivesse algum problema de quebra, de desvio e tal. Depois, no segundo mês, já foi para quase 2.000, depois para quase 3.000, a coisa começou a crescer, só que a gente não importava, para o clube, né? Porque para você importar é um processo de 4 a 6 meses até comprar e chegar. Então a gente ia ali comprando no mercado interno, negociando bons produtos e fazendo o clube acontecer. Era um clube só,
chamado Volta ao Mundo, e foi um grande sucesso. E a gente foi crescendo, mas sempre acreditando que tudo ia dar certo. Até um determinado mês, foi em 2011, que a gente já devia estar aí por volta de 10 mil a 12 mil membros no clube. E todo mundo, né? Porra, mó barato, todo mundo esperando. O clube de dezembro, que era incrível, a gente sempre informava um mês antes do clube, que é até hoje, né? Informa um mês antes o que você vai receber no mês seguinte. A Receita Federal, a alfândega, entrou em greve. Nossa. Então a gente não tinha plano B. Até porque não tinha no Brasil nenhuma importadora que tivesse a quantidade de vinho que a gente precisasse de uma vez só comprar para mandar. Um único vinho. Então a gente falou, pronto. Agora a gente vai queimar o nosso filme com os nossos clientes. Pensa, senta, sala de situação, sala de guerra, vamos pensando. Galera, olha só. A merda tá dada. A gente aprendeu uma coisa aqui, que a gente não pode deixar de ter um clube de reserva dentro de casa. Só que para ter um clube de reserva dentro de casa, você precisa de dinheiro. Então a gente tem que ter, começamos a fazer contas, então a gente vai ter que ter um clube de reserva para aguentar 6 meses. Quando chegar, esse clube é o clube do 6º mês. Então a gente sempre ia fazendo isso. 3 meses a gente botava o clube aqui e o que estava mandava, para poder ir gerando um fluxo. O ciclo de caixa era horrível, porque você estava 6 meses estocado e tinha que comprar 6 meses antes. É assim. Hoje, por exemplo, a gente tem que comprar um ano antes, porque o volume são de 460 mil sócios. Então você tem que falar para a vinícola para ela plantar, colher, produzir, daqui a 2 anos me entregar. Não tem como, cara. Não tem como. Aí a gente entendeu que isso seria necessário, mexe aqui no fluxo, mexe no econômico, se analisa, beleza. A gente entendeu que a gente tem que ser muito mais transparente com o cliente ainda. Se tem esse erro, vamos comunicar. E aí a gente fiz um vídeo, tem esse vídeo aí na internet, no YouTube, onde eu faço uma gravação em frente ao porto e depois dentro do nosso estoque, falando, olha só, nosso estoque está aqui, tem o vinho, ó, o vinho do clube está ali no container, no porto, a gente não consegue tirar, está aqui, está em greve, e a gente não tem o que fazer. Então, a gente pediu desculpa, se quisesse a gente devolvia o dinheiro e tal, mas não tem o que fazer. Então, foi um vídeo emblemático, né? Porque naquela época as empresas ainda não faziam isso. A gente pediu desculpa. E como é que foi a recepção da galera? Só uma pessoa pediu dinheiro de volta. Só uma. Já eram umas 3 mil na época? Não, assim. Nessa época já era 10 a 12, mais de 10 a 12 mil pessoas. Só uma. O resto, todo mundo, o cara, não, que é isso acontece, a gente está vendo. Então, assim, foi um aprendizado, né? Essa questão de ter o estoque, de ter ali a reserva técnica. Tem outros casos também que a gente tinha um nível de controle, vamos dizer, nível de controle 1. A gente ia lá, degustava, comprava. E aí esperava mandar, porque era pouco. Quando começou a ficar muito grande, teve um determinado fornecedor que mandou no meio o produto que não foi aquilo que a gente degustou. Quando chegou aqui, a gente degustou, a gente teve que devolver o container inteiro. Mas nessa época já tinha o de garantia aqui. Então a gente criou todo um protocolo. Um dia que a gente degustava, separava, trazia as amostras, deixava aqui, fazia a contraprova. Antes de embarcar, a gente fazia. Chegando, a gente fazia. Então mudou bastante coisa nesse decorrer da criação do clube aí, para garantir a qualidade, né? Cara, uma coisa que as empresas têm olhado cada vez mais, os empreendedores também, é essa questão da receita recorrente. Quando a gente fala desse negócio de assinatura, um dos principais desafios é o cara conseguir manter os clientes nessa base e reduzir o famoso churn, né? Qual é a parcela desses clientes que vão embora todos os meses? Que práticas ou dicas você daria para o cara que quer, melhorar a experiência do cliente, reduzir o churn, aumentar o LTV? O que você tem a dizer sobre isso, entre a assinatura e a receita recorrente? Boa, vamos lá, falar sobre... Aí tem muitos pontos interessantes, né? Um deles, onde a gente pensa em ter um negócio de recorrência, o churn é o principal KPI dessa história toda, né? Porque ele resume experiência, resume aceitação, entrada. O churn é um KPI que faz e que fala se você tem saúde ou não no produto de recorrência. Então, é importante você ter um time especializado em churn. E aí vai uma dica: quer ter gente especializada em churn? Contrate pessoal que trabalha em telefonia, em cabo, net, vivo,
nessa galera aí, meu, porque é faculdade, MBA que os caras têm ali de churn, porque o negócio deles é 100% esse aí. A gente fez isso, tem um time especializado, um time focado em churn na Wine. Agora tem um outro ponto que é o seguinte, não dá e não pode, a galera não pode achar que tudo dá para fazer clube, dá para fazer recorrência. Né? Não dá, não é assim. Outra coisa, o pessoal acha que todos os clubes, todas as recorrências têm que ser mensais. Não dá. O seu produto atende a uma questão de entrega todo mês? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, porque assim, como um amante da recorrência, né? E aí eu acho que isso é até orgulho nosso, a gente tem um bom clube de recorrência do Dani. Né? Então, é um clube de recorrência de produtos cilindrino. Você pega... Eu saí fazendo todos os clubes que apareceram. Para entender para ver. E aí, eu fiz um clube de cueca. Achei interessante. Falei, pode fazer esse clube de cueca aqui. E aí, a cada mês, chegavam 3 cuecas. 3, 6, 9, 12, 15, 18... 36 cuecas no ano. Olha só, ninguém tem. O homem tem 36 cuecas. Não tem, cara. Tem. E não precisa, sacou? Não vai. Aí eu falei, cara, cancelei, deu churn, né? Saí do clube. Por quê? Porque não precisa ser mensal. O vinho é para ser mensal. Porque 2 garrafas de vinho você toma. Ah, mas eu não tomo, então, cara, você não toma agora, mas você toma mês que vem, você leva para uma casa de um amigo, você é tranquilo. A cueca, se o cara mantivesse o clube da cueca me mandando 3 cuecas a cada 4 meses, eu estava até hoje. Cada 4 meses eu tenho um cueca nova, pegava antiga, estava pro certo, e aí você tem as ali, você ficava lá com 10, com 8, e vamos nessa, nem sei. Tudo bem. Aí você vai falar, tá, então nesse conceito dá para você ter um clube de geladeira? Sim, dá. Você vai fazer um clube de geladeira que a cada 8 anos você vai mandar uma geladeira pro cara. Você está disposto a ter um clube desse? Então, assim, é esdrúxulo, mas é isso. As pessoas têm que entender qual é a recorrência que o seu produto tem o aceite do consumidor. Né? Se você tem uma estratégia e tem cliente, né, um mercado endereçável, dá para que você a cada 4, a cada 5 meses mande um produto, né? Uma vez por ano mande um produto e você vai se sentir bem, ou se você quer realmente fazer um clube que todo mundo não vai. Então, assim, eu mostro que você tem que analisar, primeiro, qual é a periodicidade do seu produto ou seu serviço. Não é tudo que é mensal. Então, se você fizer bimestral, trimestral, quadrimestral, você vai ter sucesso. E eu ainda, até hoje, não vejo o pessoal fazer. Até hoje, não vejo as pessoas fazerem. Eu falo isso há anos. Tem dinheiro aqui na mesa. Galera, tem dinheiro na mesa. Você que tem um produto ou serviço aí, não esquece mensal. Faz o estudo, manda de 3 meses, 4 meses e vai ter uma base grande, saudável. Você não vai ter churn. Trabalha a sua relação, trabalha a sua experiência. Então, assim, o principal KPI é o churn e você entender que você não precisa necessariamente mudar todo mês o produto. Tá? A experiência do clube, ela tem que ser aquela coisa assim, entregue o que você se comprometeu. Você pode gerar um uau ali, uma vez ou outra, você pode gerar assim, mas entrega simplesmente o que você se comprometeu. A pessoa, olha só, eu quero receber 2 garrafas de vinho todo mês na minha casa, naquela data. Pronto, cumpra isso, cumpra de forma regular. Outra coisa é a logística. Honre com o seu compromisso de entrega, a data de entrega. Esse é um calcanhar de Aquiles para qualquer coisa, né? No Brasil, a gente tem um problema logístico no país, é difícil, mas dê os seus pulos. Dê os seus pulos. Porque se você tem uma relação de confiança, onde eu te falo, olha, você pode me mandar cada mês outra garrafa de vinho, eu estou contando com aquilo. Então, tem que chegar no dia certinho que a gente acordou. Então, eu acho que por aí a gente consegue... Cara, não estava no roteiro, mas 2 perguntas que eu pensei aqui, genuínas minhas. A primeira, o que você usava de pagamento aqui? Tipo, tanto no e-commerce quanto na assinatura, qual que era o gateway de pagamento dessa época? Porque até hoje é uma dificuldade para a galera ter plataforma boa de assinatura. Como é que você fazia isso? Rapaz, se eu ver se eu me lembro lá atrás, eu sei que a gente usou muito o gateway, fez um parceiro muito grande com a Visa, tinha a VisaNet. Não existe mais. Não existe mais. Na época que a gente começou com o VisaNet. Cielo, rede? Que depois virou Cielo, tá? Mas era a VisaNet mesmo que a gente tinha que usar.
Depois começou a chegar no Brasil, então no Brasil, uma empresa, eu não estou me lembrando o nome dela agora, bem grande, uma empresa inglesa. Bom, não estou me lembrando o nome. Que a gente passou a usar, que a gente na realidade está usando até hoje, né? Porque qual o problema do meio de pagamento? O meio de pagamento, você pode até criar o seu gateway, tem uma tecnologia que criar o seu gateway. Você vai precisar de uma equipe full olhando aquilo ali, porque por segurança, o meio de pagamento, ele a cada X dias, que eu acho que é de 15 a 25 dias, ele tem que trocar através de criptografia as conexões. Então, toda hora você tem que estar trocando essas conexões, você tem que estar refazendo e tem que estar atualizando com os bancos, com todo mundo, com as operadoras. O mercado adquirente de banco, é o cara do antifraude. Então, é realmente um mercado bem específico. Mas quando a gente começou com a Elizabeth, Cielo, essas coisas assim, não tem mais outro. E a outra pergunta é, se você fosse fazer um clube de qualquer coisa não fosse vinho, hoje, seria de quê? Hoje, eu faria um clube, cara, de água. Água. Eu faria um clube de água alcalina e de água saborizada, não somente assim, uma garrafinha de água, de uma água funcional. Eletrólise. Você faria um clube de água funcional. Legal. É uma dica, porque no mundo as coisas que a pessoa mais consome é água, café, chá. Pão. Esse é Pão também um pó proteico, com 15 gramas de proteína, sem glúten, sem lactose e quase nada de carboidrato. aí, tá vendo? Eu sempre, quando vou fazer o podcast, mando no grupo. Quem tem pergunta pro convidado? Aí me perguntaram uma aqui que eu acho que você vai entender o contexto por trás, eu só anotei do jeito que tá. Qual que é a história por trás da Winebox? Cara, a Winebox, a gente tinha embalagem, né? A gente queria muito que as pessoas, através da nossa embalagem, e obviamente não só por isso todo, mas por entender o que outras empresas, que a gente sempre foi referência também, como a Apple, por exemplo, faziam com as suas embalagens, a gente precisa... A gente tem um produto que ele quebra, né? Então, como que a gente vai ter uma caixa leve, que não quebre o produto e que chegue na casa do nosso cliente em perfeito estado? Como é que a Winebox foi criada? Quando a gente começou, só podia transportar vinho em avião em caixa de madeira. Legislação. Por quê? Porque se quebrar uma garrafa de vinho no avião, tem que parar o avião para revisão. Não pode. Legislação, ANAC, essas coisas. Só que a gente também já tinha decidido e a certeza de que quanto mais rápido a gente entregasse, mais rápido aquele produto era consumido, mais rápido a gente voltava para comprar de novo. Então, é importante que a gente usasse a malha aérea, falando de Brasil, a gente atendia o Brasil todo, para que o produto chegasse rápido e seria comprado rápido. Então, quando nós começamos, a gente já começou com essa tese de ser uma empresa que usaria empresa aérea, logística aérea, por causa da velocidade. E a gente, durante muitos anos, foi 100% aéreo. 100%. Mas a gente não podia entregar, porque se a pessoa tem para cada pedido uma caixa de madeira, é inviável. Ele tem um galpão enorme de caixa de madeira, super inflamável, né? E o custo muito alto. A gente foi estudar a legislação e não tinha nada que falasse que podia mandar nenhum outro. A gente desenvolveu uma embalagem, testou a embalagem, levou para fazer os testes na ANAC, no DAC, nesse polão de avião. Então a gente conseguiu autorização, patenteamos a Winebox. Ela foi a primeira embalagem de cartão, de papelão, autorizada a transportar vinho em aviões. Ai, que legal. Isso é uma inovação, o que abriu oportunidade para todas as outras importadoras e lojas do Brasil fazerem isso. Mas eles te pagam alguma coisa? Não, porque a gente assim, patenteou, mas a patente nesse caso de embalagem que os coreanos. Entendi. Ficou só uma história. Aí a gente também não se aprofundou muito em querer brigar com isso. Por quê? Porque a nossa tese era democratizar o consumo do vinho e a gente sabe, até hoje, quanto mais pessoas entrarem no mercado do vinho, pode ser por intermédio de todos os outros seus concorrentes, um dia ela vai parar aqui. Então o mercado é pequeno. Quando ele for grande, ele sabe que ele vai parar aqui. Então a gente não ia inviabilizar essa democratização pelos outros parceiros, né? Seria uma incoerência. Então a gente desenvolveu, patenteou, e aí tinha uma figura incrível
que trabalhou com a gente, chamado Luiz Sotério, que no determinado dia a gente estava lá numa casinha nossa lá em Vila Vera, que era a sede da Wine, e a gente com essa caixa para lá e para cá, para lá e para cá, pô, a gente tem que ter um mundo, tem que ter um mundo, tem que ter aula, tem que ter isso, aqueles brainstorm maluco, meia-noite, todo mundo ali naquela pilha, aí ele pegou a caixa, se levantou, Wine Box. Wine Box. This is Wine Box. Acabou. E ficou. A gente escreveu o nome da caixa. Dá um filme essa história. Que é Wine Box. Muito massa. Rogério, já chegando aqui na parte final, a gente tem mais 6 perguntas mais ou menos. O que é uma boa liderança para você? Cara, uma boa liderança é aquela que escuta mais, aquela que dá o ombro, é aquela que realmente ensina quando precisa ensinar, cobra quando precisa cobrar, mas acima de tudo, confia no seu time. Então, uma boa liderança é o exemplo, uma boa liderança é a pessoa que realmente as pessoas olham, confiam e querem seguir, e é verdadeiro. O líder ele tem que dedicar 60% do tempo às pessoas. Quem dedica menos que isso não está liderando, ele está trabalhando e em algum momento ele conversa no time. Então, você tem uma tese que é 60% do seu tempo dedica às pessoas, 30% do seu tempo gestor, 30% do seu tempo dedica aos números, às análises, à profundidade no seu orçamento, no seu fluxo, nos seus KPIs, e 10% do seu tempo bote a mão na massa daquilo que você é bom, que você não perca o feeling. Essa relação ela pode inverter em momentos de crise, onde você vai ter que estar ali 2, 3, 4 vezes, 100% com uma massa, pode. Mas se você lidera, você tem que ter maior parte do seu tempo cuidando das pessoas. E cuidar das pessoas é ensinar, é ouvir, é orientar, é ser o exemplo, né? Não só na hora boa, na parte ruim também, você está ali do lado. Então, é ser humano, cara. Entender que a gente precisa de pessoas do nosso lado. Perfeito. Qual foi um conselho marcante que você recebeu de algum mentor? Um conselho marcante que eu recebi de algum mentor. Cara, eu acho que os conselhos assim, que mais me marcou, corroborou com aquilo que eu acredito, foi não pensar e não viver no curto prazo. Sabe, é exatamente isso. Uma empresa ela tem que se perpetuar, com você ou sem você. Sua empresa só vai ser reconhecida e só vai ter valor se ela se perpetuar com você e sem você. Então, preparar o time, preparar o seu sucessor, ter coragem para tomar decisões duras. Tem um outro conselho também que eu recebi, que é o seguinte: a palavra mais importante dentro de uma empresa, quando ela está crescendo, quando você está no show de sucesso, quando você está no holofote, quando toda a mídia te procura, quando todo mundo quer estar do seu lado, a palavra mais importante você tem que ter um não. Tem que falar não. Porque se você falar sim para tudo, você morre. Você acaba que não tem tempo mais para nada. Você tem que falar não. Não, não posso. Não, não dá. Não, agora não. Não consigo porque eu tenho que dar atenção aqui. Tá? Cuidado ao ego. Tem que ter muito cuidado ao ego. Quando você chega no sucesso, o ego ele chega junto. Então, se você não estiver atento a isso, você cai numa armadilha muito, muito bem para a empresa. E aí você deixa cair junto por terra a liderança, por exemplo, que você até aquele momento foi. Batismo. Para a gente fechar entre as perguntas finais, que na minha humilde opinião é a parte mais legal do podcast, quais são os próximos passos do Rogério Salumi? Bom, em fevereiro de 2024 eu fiz meu exit completo da Wine, vendi 100% das minhas ações, eu era a única pessoa física e fundador da empresa, ainda no cap table da companhia. A companhia chegou no valuation que eu sempre desejei e que eu sempre tinha como target. Então, para mim foi missão cumprida. Então, saí feliz, eu acho que saí bem remunerado, saí tudo certo. Estou num projeto pessoal muito interessante de palestras, de mentoria, assim, mas bem pequeno, sabe? Bem restrito. Estou estudando muito. Estou com 4 iniciativas
ia ter uma holding de investimento na parte de alimentos saudáveis, funcionais, essa parte mais de qualidade de vida. Então, as empresas estão indo muito bem, as coisas estão acontecendo. E agora, recentemente, eu acabei de ser convidado pelo governo do Estado do Espírito Santo para assumir uma pasta. Não é uma pasta, não é secretaria, vamos dizer assim, é uma empresa da qual o governo é sócio, que vai ter como responsabilidade divulgar o Espírito Santo e atrair investimento global para o Estado. Então, é como se eu virasse, a partir de agora, o vendedor do Estado. Meu produto é o Estado. Eu vou ter que atrair investimento, eu vou ter que divulgar o Estado, vou ter que levar as nossas potencialidades para o mundo todo, para que a gente aproveite aí tudo que está acontecendo de bom no Espírito Santo, né? Na sua economia, no seu equilíbrio fiscal, na parte de saúde, segurança. Tem muita coisa a melhorar. Não estou aqui falando que a gente está lá, tem muita coisa a melhorar, mas se a gente comparar com o Brasil, a gente está muito acima de todos. Então, esse convite fez sentido porque não é a secretaria. Eu não sou secretário de governo, eu sou presidente do Invest Espírito Santo, que é uma agência de investimentos e atração de investimentos para o Estado. Incrível essa iniciativa que deu muito certo, um pouco do que os meninos da Apex têm feito muito bem. Pô, mais uma força de peso, que é muito doido isso, porque eu fui morar em São Paulo, acho que tem 5 anos. De lá para cá mudou muita coisa. A percepção de fora para cá, as empresas surgindo aqui. Se você falar... É a bola da vez, né? O Espírito Santo é o único estado no superávit. Notável, o Espírito Santo é 13 anos notável no Tesouro. O Espírito Santo não tem nenhum contrato atrás. O Espírito Santo está com todos os seus pagamentos em dia. O Espírito Santo tem caixa de bilhões. O Espírito Santo tem uma poupança intergeracional. Tem um fundo soberano que nenhum outro estado tem. Aliás, no mundo são poucos. Né? Dá um investimento forte em infraestrutura, porque a gente sabe que o nosso grande diferencial é a infraestrutura. Então tem muita coisa boa acontecendo. É um estado fácil de você lidar com o poder público, né? É um estado que atrai realmente, que é pró-negócio. Então, assim, eu acho que tem tudo para a gente surfar uma onda muito legal. E eu acho que também é meu give back, né? Eu vou trabalhar aí, porque é um contrato de 2 anos mais 2 anos. Eu pretendo trabalhar para deixar mais um legado agora em termos estaduais, realmente, eu acho que é legal, utilizando de forma muito forte essas conexões que a gente conseguiu fazer ao longo das últimas 2 décadas. Incrível. Agora, para fechar, a parte que eu mais gosto do podcast são 5 perguntas finais que eu faço para todos os convidados. Rogério, quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Meu pai. Criou 3 filhos. Não, meu pai, cara. E hoje eu entendo por que eu falo. Ele fala ali de qualquer jeito, mas por quê? Porque meu pai sempre foi funcionário do Banco do Brasil, né? Acho que sempre bem pago, mas dentro do limite dele. Criou 3 filhos, nunca faltou nada pra gente, Nunca falou assim, não vai dar certo, você não vai. Nunca, foi sempre para frente, foi sempre gol. Você acredita, estamos juntos. Então, nos deu. Hoje eu não entendo, mas eu não consigo conceber como que ele nos deu toda a condição que a gente teve. Porque eu sei quanto ele ganhava e eu sei quanto custa. Então, ele devia ser muito deixou de comprar muita coisa. Não tenho a menor dúvida. Muita assim, durante a vida toda. Então, e deixou um legado muito grande, deixou uma família muito unida, estruturada, deixou 3 filhos, todos eles muito bem alocados, muito bem todos trabalhando, muito bem de vida, todos resolvidos, com famílias lindas. Então, esse é o grande exemplo que eu tenho, cara. Incrível. Livro que você mais indicou e deu de presente para os outros? Esse barco também é seu. Então, esse é um livro de um almirante de guerra americano que teve como missão transformar ou arrumar a pior fragata da Marinha Americana, que era mais desleixada, mais suja, mais tudo. Esse cara, ele entrou nessa embarcação, pegou o time mais desarrumado que você possa imaginar dentro de uma instituição que tem regras, hierarquia, tal, e transformou na embarcação de mais alta performance da história da Marinha Americana, que ganhou todos os prêmios.
é uma história verídica de um líder que transformou pessoas que estavam sendo esquecidas já por ser tão ruins, transformou no maior time de alta performance na Marinha Americana. Do cara, lugar do mundo que você ainda não foi, que há muito ir. Nova Zelândia. Nova Zelândia, essa é longe. 3 conselhos pro Rogério de 15 anos de idade. Leia mais, muito mais. Escute os mais experientes, mesmo você querendo ter as suas experiências e quebrar a cara, tudo bem, mas escute os mais experientes, sabe? E pense no longo prazo. E pra gente fechar, qual que é a frase da semana? Um dia é preciso parar de sonhar e agir. Incrível. Rogério, muito obrigado pela presença. Se quiser deixar um prazer. recado aí pro pessoal pra gente fechar. Você que tá assistindo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa nos comentários o próximo convidado. Rogério, tempo é todo seu. Porque foi maravilhoso. Se inscreva no canal, deixe os comentários, me acompanhe nas redes sociais, Rogério Salume, para quem quiser aí ser provocado todo dia com o meu jargão, né? Que é você já se movimentou hoje, uma vez que eu acredito muito que a saúde é a base. A gente está falando aqui de negócio, de sucesso, de empresa, mas a saúde é a base que antecede tudo isso. Porque se você não tem saúde, você não consegue ter uma empresa, você não consegue liderar pessoas, você não consegue ter projeto, muito menos sonhos, né? E é uma coisa bacana, é o seguinte, uma pessoa que não tem saúde, que está doente, só tem um sonho, que é ficar boa. Uma pessoa que tem saúde, que está bem, tem milhões de sonhos. Então é uma escolha que você pode fazer para você tocar o seu dia a dia. Incrível. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Até o próximo TurboCast. Tamo junto e bora vender. Bora.